Olá, o intuito deste vídeo não é criticar uma religião, nem defender, nem criar polêmica propriamente. Sempre acaba criando alguma polêmica, né? Mas não quero defender nem atacar nenhuma religião. Eu quero simplesmente questionar aqui a coerência do ser humano. Muitas vezes a pessoa se diz coerente, mas ela vê só o que agrada a ela, o que ela simpatiza. Isso não é lógica. Isso é sentimentalismo. Então nós temos que ver a verdade de frente. Então, o pressuposto para quem vai assistir esse vídeo é ter a Bíblia como verdade revelada. Se a pessoa não acredita na Bíblia, já não tem fundamento assistir esse vídeo. Porque alguns depois veem que a Bíblia é falsa, que a Bíblia é mentirosa. Não é o que está em questão no momento. Isso aí eu vou ter outros vídeos depois. A questão aqui é sobre as imagens. E eu tenho que ter esse pressuposto. A pessoa acredita na Bíblia. Eu vejo muita gente dizendo que fazer imagem é idolatria. Então, eu deixei aqui essa figura de fundo, né? Os judeus tocando trombetas com a Arca da Aliança, o rei aqui indo na frente, né? Com uma harpa, uma procissão muito parecida com as procissões católicas, que às vezes tocam banda, né? Entoam cantos. Então, é ver que algo que às vezes os protestantes criticam nos católicos era algo que os judeus faziam já antigamente, né? Não estou defendendo aqui a questão do catolicismo ou atacando o protestantismo. Eu estou dizendo que não há razão para o protestante atacar o católico por esse motivo. Entendem? Então vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre imagens. Em Êxodos 20 tem esse versículo: não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. No Êxodo 20, versículo 4. Então vê, a proibição que está na Bíblia não era só não adorar, é não farás. Portanto, não era para fazer nenhum desenho, nenhuma figura, nem nada que representasse. Se eu quiser desenhar uma borboleta ou uma flor, eu não posso, porque é uma coisa que está na terra. Até tem uma questão aqui, ou nas águas debaixo da terra, que antigamente se acreditava que embaixo da terra era só água, que em cima no céu era só água. É uma questão cultural. Hoje em dia a gente sabe que não é assim, né? Mas, independente disso, nós vemos essa proibição de não fazer, não desenhar peixe, não desenhar nada. Se fôssemos levar ao pé da letra. Acontece que a Bíblia, ela tem seus códigos. Ela não foi um livro escrito para o povo ler. Junto com ela vinha a tradição judaica. Os sacerdotes que explicavam a Bíblia, o Tanakh, né, como eles chamam, só eles tinham direito. Ainda mais que as mulheres não sabiam ler, mulheres não aprendiam a ler. A língua hebraica ela não utilizava as vogais, então era muito difícil a pessoa ter uma interpretação, porque às vezes uma palavra com uma vogal, colocando umas vogais quer dizer uma coisa, colocando outras vogais quer dizer outra coisa. Então só a tradição que definia na época, né, que aquilo queria dizer. Hoje em dia já as palavras hebraicas já estão vocalizadas, já está mais fácil, mas antigamente não tinha isso, só o sacerdote que tinha o direito de interpretar. Mas se fosse levar ao pé da letra, era para não fazer imagem nenhuma. Mas a gente vai ver em outras partes da Bíblia, né? Um pouquinho depois está lá: e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e conservava a vida. Deus já mandou fazer uma imagem. Depois, farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça, com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa.
sobre a qual terão a face inclinada. Ó, um pouquinho para frente de onde ele mandou não fazer imagem, já mandou fazer os querubins. Êxodos 25, 18, 20. Um pouco para. Então aqui eu só coloquei uma citação. Eu não coloquei o capítulo 6 todo dos reis, que é grande, né? Ó, o capítulo 6 do primeiro livro dos reis descreve que havia várias imagens no templo de Salomão. E no segundo livro das crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz: quando Salomão terminou essa prece, que ele fez uma oração, né, a Deus, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto com os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Então, o templo era cheio de bois, querubins, imagens, ficava a arca também da aliança lá, e era queimado incenso o dia todo, ficava fumaça lá dentro, fora as fumaças dos sacrifícios, né? Para uma visão de hoje em dia, assim, dos protestantes, que a igreja deles não tem imagens, nada na parede, pareceria um templo pagão. Um católico entende, porque na igreja católica ainda se usa o incenso, tem imagens de santos, então é algo mais próximo, não é imagens de boi propriamente, nem querubins, mas hoje em dia já se criou-se a tradição de venerar os santos, né, de se lembrar os santos. Então vamos entender a mentalidade. Deus mandou não fazer imagem, depois mandou fazer. Logo, a proibição não era absolutamente não fazer imagem. Era não fazer imagem pagã, não teria lógica. Deus mandar fazer, não fazer imagem, depois ele manda fazer, ou então Salomão faz do templo, ele abençoa o templo com a glória. Então Deus não é incoerente, né? Segundo a Bíblia, segundo o modo cristão de acreditar. Então às vezes fica uma polêmica boba, né, de um evangélico com um católico acusando um católico. O evangélico ele devia seguir a fé dele, viver, porque às vezes a pessoa acredita em algo, põe-se uma mentalidade que ela simpatiza e tenta adequar a Bíblia à cabeça dela, sendo que o certo para quem crê na Bíblia é o contrário. Você vai vendo tudo o que você faz de errado e corrige a sua vida conforme a Bíblia. Não adequar a sua Bíblia conforme um líder religioso qualquer falou. A Igreja Católica, nesse ponto, eu acho ela muito coerente. Ela tem uma tradição antiga. Imagens, se a gente for ver, né? Desde o começo do cristianismo sempre houve imagens. As catacumbas romanas é cheia de imagem na parede. Não tem propósito hoje em dia a gente negar essa verdade, né? Então isso é mais uma birra do que uma lógica. Tem que tentar se unir, né, naquilo que tem de coerente. Não ficar acusando o católico de idólatra. Porque ainda mais os católicos não adoram os santos. Eu tenho convivência com católicos. Eles sabem que o santo não é Deus. O santo é um irmão, eles consideram assim, um irmão que já está diante de Deus. E eles têm motivos bíblicos para acreditar que o santo está diante de Deus. Isto já é uma outra coisa. Aqui a questão é o seguinte: fazer imagem não é errado conforme a Bíblia. E nem conforme a tradição cristã. E até, sei lá, meados... acho no segundo concílio de Nicéia, acho que foi, pelo século VIII, não se questionava essa questão de imagem. Ninguém questionou isso. E o motivo que que alguns cristãos, né, católicos quiseram acabar com as imagens era para abrir negociações com judeus e muçulmanos. Como eles não admitem imagens, eles viam qualquer coisa que viessem dos católicos como algo maculado pelo fato de nós termos imagens. Então, eles não queriam fazer comércio com o Ocidente por isso. Então, essa é a questão. Não é, o pessoal não teve uma boa fé bíblica, né, reta. E depois, mesmo depois que Lutero veio, né, questionou a Igreja Católica, não, ele acredita, para ele não tinha problema a imagem,
Apesar que pessoalmente eu não tenho simpatia pelo Lutero, ele era muito incoerente, ele tinha idas e vindas, não é só causou mal, não é uma pessoa que construiu, porque ao mesmo tempo ele criticava a igreja, depois ele apoiava ataques às cidades, ele era a favor de extermínio de quem não concordasse com o que ele acreditava, ele que saiu da igreja católica chamava os outros que não pensavam como ele de hereges, era tudo bagunçado a cabeça. Apesar que aqui no Brasil os evangélicos, né, os protestantes evangélicos, eles são mais seguidores do Calvino, que era assim que dizia que era contra divertimentos, contra a imagem, que a gente tem que levar uma vida austera. Mas só que ficou uma mescla disso, porque mesmo no catolicismo, hoje em dia está aderindo à linguagem, né, do mundo, né? Tá, as músicas, a expressão a expressão artística, e na igreja evangélica a mesma coisa, tanto que muita gente pega uma música católica e uma evangélica, a gente não sabe dizer, só se falar de santo ou de Maria, daí que a gente sabe que é católica. Se não, se falar só de Jesus, tanto faz, daí é ser católica ou ser evangélica, não tem diferença. Até eu acho um pouco errado isso, porque acho que tem a religião, ela tem seu tesouro, né? Ela tem a sua tradição, que era o gregoriano, havia as músicas sacras, ele tem isso ainda, mas está muito, pelo menos no Brasil, está muito fraco. A gente pega aqui, perto de onde eu moro tem um pessoal que é Hare Krishna. Eles têm a tradição deles, eles seguem, eles estão um pouco ligando, eles não cantam rock lá, nem música popular. É uma música feinha lá indiana, mas eles cantam, eles têm aquela tradição, eles seguem. Eles estão sendo coerentes. Eles seguem aquela religião milenar lá, sei lá o que significa aquilo, mas às vezes uma pessoa pagando essa que não conheceu, né? A verdade, ela se ilumina, porque ela é coerente e segue aquilo que ela acredita. E o outro, diz cristão, conhecedor da Bíblia, se afunda pela incoerência, porque ele quer, vamos usar uma expressão religiosa, acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Ele quer se expressar com a linguagem do mundo. Não somos completamente desligados do mundo, eu entendo. Mas numa liturgia religiosa, tínhamos que ter uma identidade própria. Cada religião tem que ter a sua identidade própria. Eu sou a favor disso, né? Ainda estou decidindo aqui para que lado eu vou. Estou muito propenso, né, a ser católico, tal, porque eu estou gostando da coerência, tenho estudado, mas essa invasão do mundo na liturgia religiosa me mata. Esses dias mesmo eu fui numa igreja evangélica, o pessoal cantando funk, falando de Jesus, mas funk, não tá certo. Isso eu tô falando tudo assim, questão da imagem. Tem a imagem religiosa e a nossa própria imagem, né? Que a gente tem que ser coerente, né? Acredita na Bíblia, segue o que a Bíblia fala, se adequa, tem a própria liturgia, a imagem religiosa estátua ou a imagem nossa forma de expressão, né? Temos que ser coerente conosco mesmos. Não sei se falei demais, mas é essa mensagem que eu queria passar. Até mais.